Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem, todo mundo muito tranquilo, porque hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de História. E deixando para trás a história geral, que a gente terminou na semana passada, a Segunda Guerra Mundial, hoje a gente vai dar, então, a continuidade dos nossos estudos da história do Brasil. Para quem não se recorda, já faz algum tempinho que a gente deixou a história do Brasil um pouco para trás, né? Mas para quem não se recorda, a gente parou de estudar a história lá na queda de Dom Pedro II, tá? Então a gente terminou com o golpe republicano liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889, tá? E é a partir daí que a gente vai dar então continuidade no nosso curso, ou seja, a partir do início agora dessa nova fase da história do Brasil, que será o Brasil República, tá? Então, só para a gente recapitular, história do Brasil, primeira fase, Brasil colonial, 1500, com o descobrimento do Brasil, obviamente, até 1822, período que o Brasil era uma colônia, tá? Então, Brasil colonial, 1500, 1822. 1822, independência, a gente tem início, então, do primeiro reinado, período imperial, que vai até a queda do Dom Pedro II, então, com o golpe aqui republicano em 1889. A partir de 1889 até hoje, a gente tem a fase do que nós chamamos de Brasil República, que é dividido em vários períodos. A partir de hoje, a gente vai estudar o primeiro período, que é chamado de República Velha, tá? A República Velha, ela vai de 1889 a 1930. Então ela vai desde o golpe republicano lá no dia 15 de novembro de 89, tá? Até a ascensão do Getúlio Vargas em 1930, quando a gente tem o fim da República Velha, tá? A República Velha é dividida em 3 períodos, hoje a gente vai estudar 2 deles, os 2 primeiros períodos, tá? Ela é dividida em governo provisório, que é a fase de transição que a gente tem entre período imperial e início de fato da República, a eleição do nosso primeiro presidente, tá? Esse período do governo provisório vai durar cerca de 2 anos, então de 89 a 91, tá? Depois a gente tem, né, de 91 até 1994, o que vai ficar conhecido como a República da Espada, tá? Em muitos livros vocês vão ver que a República da Espada, inclusive engloba, o próprio período do governo provisório. Então vai ter alguns livros aí que vai estar falando que a República da Espada ela vai de 89 até de 1989 até 1994, que é quando a gente tem, né, o final do governo do Marechal Floriano Peixoto, beleza? Mas a gente vai ver isso bem devagarinho e a gente vai ficar bem mais fácil de vocês conseguirem observar, tá? Então vamos lá. O governo provisório ele vai ser presidido, vamos dizer assim, ele vai ser administrado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, líder do golpe que derrubou Dom Pedro II. Nada mais natural que o líder da pessoa, né? A pessoa, o líder que derrubou, né, o último governante, no caso o imperador Dom Pedro II, fosse o cara que continuasse a governar o Brasil. Então, durante esse período aqui do governo provisório, esse período de transição aqui do Brasil República, tá? Ou melhor, do Brasil Império para o Brasil República, a gente tem várias coisas mudando, algumas transformações ocorrendo aqui no Brasil, tá? Esse vai ser um período, por exemplo, que vai ser decidido o que vai ser do Brasil até agora, ou melhor, a partir de agora, tá? Agora vai ser o momento de decidir qual o novo sistema de governo, por exemplo, que vai substituir a nossa monarquia constitucional com poder moderador absolutista. E vai ser escolhido um regime republicano federalista, tá? Vai ser implantado no Brasil, então, uma república federalista, aos moldes da República Norte-Americana, com algumas diferenças, tá? O Estado brasileiro passa a ser um Estado laico, ou seja, a gente não tem mais uma ligação entre igreja e Estado, tá? Até o Império, ou até o final do Segundo Império, a gente tem o líder da Igreja Católica sendo o próprio imperador. Por quê? Porque a Igreja Católica ela fazia parte do Estado.
A religião fazia parte do governo, o Estado não era um Estado laico, tá? A religião oficial do Brasil era a religião católica apostólica romana. A partir do momento que a gente tem a implantação da República, não existe mais religião oficial no Estado brasileiro. Não existindo religião oficial, o Estado passa a ser um Estado laico. Então, Estado laico quando a gente tem separação de Estado com a Igreja, tá? Aqui nesse período provisório, nesse período do governo provisório, vai ser criada o que ficou conhecida como a política do encilhamento, uma política econômica, tá? Criada pelo então ministro da nossa economia, o senhor Rui Barbosa, que até hoje tem um monte de rua aí, né? Avenida Rui Barbosa, Museu Rui Barbosa, o Caramba 4. O Rui Barbosa ele vai criar a tal da política do encilhamento aqui dentro do governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? O que foi a política do encilhamento? A política do encilhamento foi uma política econômica que visava tentar fortalecer a economia brasileira. De que forma? Injetando moeda dentro do mercado, ou seja, eles começaram a imprimir papel moeda e liberar esse papel moeda para o mercado brasileiro, tá? Gente, o que é o dinheiro? O que é o papel moeda? Se eu pegar, não estou com a minha carteira no bolso, mas se eu tivesse minha carteira aqui, se tivesse, coisa que nunca tem, né? Uma nota, principalmente de R$100 aqui, eu ia pegar ela e fazer assim, galera, o que essa nota significa? O que é esse dinheiro? Esse dinheiro nada mais é do que a representatividade de um valor, tá? O papel em si, ou a moeda em si, o metal, o papel, desculpa, eles não têm um valor de fato, tá? Aquele papel, aquela nota de R$100, o papel em si, o material, a matéria-prima, ela não vale R$100. O que está determinado ali é que aquele papel tem um valor de troca de R$100, tem um valor de troca de R$2, um valor de troca de R$50, de 20 e assim sucessivamente, tá? E aquele dinheiro é o dinheiro que representa aquilo que o Adnan tem, tá? Se eu pegar, por exemplo, a minha conta bancária, tá? Eu vou pegar meu cartão, até mais fácil de explicar, eu pego lá o meu cartão do banco, tá? Eu vou lá passar na maquininha, que eu vou começar a fazer compra. A maquininha vai chegar uma hora que ela vai parar, não vai? Ela não vai aceitar tudo, por quê? Porque a conta do Adnan, diferente da de vocês que é recheada, a conta do Adnan é desse tamanhinho, não tem dinheiro lá dentro, tem pouquinho, então vai chegar uma hora que o dinheiro acaba. E aí o que acontece? Eu não consigo mais exercer a compra, eu não consigo mais exercer a troca, tá? Ou seja, o cartão, na verdade, ele é uma representatividade daquilo que o Adnan possui no banco. É a mesma coisa o papel moeda, quando circula dentro do Estado. Aquilo é a representação de uma parte da fração do erário, ou seja, do dinheiro que o Estado possui. Tá? Então, imagina o seguinte, ia ser muito fácil, por exemplo, hoje a gente vive uma crise econômica mundial, não vive? Há anos, tá? Faz tempo que a gente está passando por uma crise econômica mundial. Imagina o seguinte, pô, faltou dinheiro, então vamos fazer o quê? Está em crise econômica, vamos imprimir dinheiro e boa, tem dinheiro, não tem? Não, não é assim. Por quê? Porque aquele dinheiro que está sendo impresso, ele tem a representatividade de um dinheiro que está no banco. Se você simplesmente imprime o dinheiro e joga no mercado e sem ter aquele dinheiro no banco, isso vai gerar um negócio que nós chamamos de inflação dentro da economia. Isso gera inflação que acaba gerando o quê? Vai acabar gerando uma desvalorização da moeda. Então a política do encilhamento foi uma política econômica criada pelo senhor Rui Barbosa com a intenção, né, de fortalecer a economia brasileira, tá? Principalmente no investimento dentro de um fortalecimento de investimento da indústria brasileira que estava começando a se fortalecer, que estava começando a dar os primeiros passos um pouquinho mais forte ali naquele período, tá? Só que para isso faltava o quê? Grana. O Brasil passava por uma crise econômica muito grande, tá? Então a política do encilhamento foi uma tentativa de fortalecer a economia, criando o quê? Injetando papel moeda dentro do mercado à torta e à direito. Injeta dinheiro, esse dinheiro não existe de verdade, é a mesma coisa que você está imprimindo papel falso. É a mesma coisa se você estivesse imprimindo dinheiro falso. Porque você está imprimindo dinheiro, você está jogando, mas aquele dinheiro você não tem no banco. Tá? Ou seja, o Brasil estava numa crise econômica e começou a criar papel moeda, a imprimir papel moeda e jogar no mercado. Isso vai, ao invés de melhorar a economia, isso vai gerar um aumento ainda maior da crise econômica. Tá?
Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. Eu coloquei só 3 pontos aqui para vocês guardarem. Estado laico já ficou lá para trás, não faz parte da Constituição, mas vai ser implantada pela Constituição de 1891 posteriormente. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é a questão do voto, tá? Vocês lembram que durante todo o Segundo Reinado, o voto só era exercido pela aristocracia, tá? Lembra lá da Constituição da Mandioca, nossa primeira Constituição? Então, ali foi determinado que somente de acordo com a quantidade de terras, o indivíduo podia exercer voto ou se candidatar a alguma coisa, tá? Aqui na eleição, na Constituição de 1891, vai ser criado no Brasil o que eles chamavam de voto universal. Universal para a gente hoje, entre aspas, tá? Por quê? Porque o voto universal era somente para homens, tá? Ou seja, mulher não votava e analfabeta também não votava, tá? A mulher vai começar a votar no Brasil somente após 1934, com a Constituição de 34, que alterou essa daqui e altera o voto brasileiro. Então, a partir daí, a mulher começa a votar também. E o analfabeto no Brasil só começa a votar a partir da nossa última Constituição, que é a Constituição de 88, tá? Então, aqui em 1891, a gente tem a adoção do voto universal masculino. Todo homem que não seja analfabeto agora pode votar, não é mais de acordo com a riqueza ou de acordo com a quantidade de terras que esse indivíduo tem. A gente passa a ter também aqui a divisão dos 3 poderes, finalmente, tá? A gente não tem mais a concentração dos poderes na mão de um único indivíduo. Não, mas isso já existia lá no período, no período imperial. Porém, no período imperial também existia o quê? Aquele 4º poder, que era o poder moderador, que acabava o quê? Concentrando, de qualquer forma, esses 3 poderes na mão do Dom Pedro II e do Dom Pedro I anteriormente, tá? Aqui não, a gente tem, de fato, entre aspas, tá? Que a gente fala de divisão dos 3 poderes, às vezes eu estou falando isso, vocês estão vendo o Jornal Nacional todo dia à noite, está falando, porra, influência que o judiciário tem no legislativo, o legislativo no executivo, o executivo no judiciário e assim sucessivamente, tá? Óbvio que a gente não está falando de prática, a gente está falando de teoria, e aí a gente está falando daquela teoria do Barão de Montesquieu, que vocês estudaram no passado lá no Iluminismo, da divisão dos 3 poderes, tirar a concentração desses poderes na mão de um único indivíduo, tá? E vai ser criada essa República Federalista representativa aqui no Brasil, ou seja, nós brasileiros somos governados pelos nossos representantes que nós elegemos através desse voto universal, tá? Ou seja, a partir daqui a gente se torna uma república federalista formada por diversas federações que nós chamamos de estados, representativa, ou seja, que é governada pelos representantes do povo, da população. E aí se coloca desde o poder legislativo, por exemplo, como prefeitos, governadores ou presidente da república, afinal é uma república federalista representativa presidencialista, que é o chefe de estado, tá? O chefe do poder executivo, melhor dizendo, beleza? Além disso, a gente tem os outros poderes legislativos e executivos também aqui sendo representados, no caso nosso, né, por vereadores, por senadores, por deputados federais e estaduais no corpo legislativo e por juízes, embargadores e assim por diante dentro do poder judiciário, tá? Nesse caso, nós somos representados por indivíduos que não são eleitos, tá? Aqui eu estou falando de poder judiciário. Dentro do Poder Judiciário, todos os cargos são cargos que você consegue simplesmente através de um concurso público, tá? Você não é eleito para aquele cargo, são cargos concursados, tranquilo? Bom, governo provisório. Basicamente, o que vocês têm que guardar aqui no governo provisório? Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? A política de encelhamento criada, então, pelo Rui Barbosa dentro do governo provisório, que foi uma tentativa de fazer o quê? De você fortalecer a economia, imprimindo papel moeda e jogando no mercado. Só que isso acaba gerando o quê? Uma desvalorização, né, do R$1.000, que era a moeda da época, tá? Gera então uma desvalorização da moeda e ao mesmo tempo um aumento da inflação, gerando obviamente um aumento da crise. E a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição.
Em 1891 a gente vai ter a nossa primeira eleição para presidente da República, tá? E a gente tinha 3 candidatos naturais aqui para ser presidente da República. Antes da gente falar da eleição em si para presidente da República, eu queria deixar claro para vocês o quê? Em primeiro lugar, os 3 candidatos eram Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto e o Almirante Custódio de Mello. Exército, Exército e Marinha, tá? Ou seja, são 3 militares, por isso nós chamamos de República da Espada, tá? Só que se a gente for parar para pensar, a gente podia pensar o seguinte: porra, professor, mas politicamente quem comandava o Brasil, tá? Ali, óbvio, estou falando antes do golpe republicano aqui, né, no dia 15 de novembro de 1889, quem comandava, na verdade, o país era a aristocracia agrária, aquela aristocracia cafeeira, né, que juntamente com Dom Pedro II faziam ali o Partido Liberal e o Partido Conservador, e esses 2 partidos é que faziam o quê? Governavam o país basicamente juntamente com Dom Pedro. Se o Dom Pedro saiu, naturalmente esse poder não cairia na mão da aristocracia agrária? Sim, cairia, tá? Na verdade, quando a gente tem o golpe republicano, a gente tem a aristocracia, tá, de um lado, e a aristocracia juntamente com o exército dando esse golpe, tá? Mas por que a aristocracia não quis concorrer à eleição em 1891? Por que nós só temos 3 candidatos, ou pré-candidatos, na verdade, aqui, que são militares? Porque imagina o seguinte: o Brasil estava passando por um período de transição, um período que já vinha desde 1500, a 1822, né, com o nosso processo de independência, um Estado que estava sendo governado dentro de um sistema absolutista, que era o governo português, tá? Depois disso, a gente tem o quê? O início do Império Brasileiro. Império esse que também foi governado de uma forma absolutista. Apesar de termos uma Constituição, acabei de relembrar, existia também o poder moderador, tá? E após 50 anos, praticamente, 49 para ser exato, de governo de Dom Pedro II, ele foi derrubado, ele caiu. O que vai ser do Brasil depois de 49 anos de governo do Adnan? Em 49 anos de governo do Lula, 49 anos de governo do Bolsonaro, seja lá quem fosse, tá? Imagina o seguinte: você tem o mesmo governante governando por meio século praticamente, tá? Esse governante foi derrubado através de um golpe de Estado, de um golpe militar. O país está passando por uma crise econômica, inclusive que tentaram amenizar essa crise com a política do auxiliamento que a gente acabou de falar, que não vai dar certo e a crise ainda vai aumentar. Ou seja, a situação econômica e política do país, ela não estava legal, tá? E ao mesmo tempo que eu tenho de um lado militares e aristocracia, os 2 querendo o poder, essa aristocracia, ela temeu tomar esse poder ou obter esse poder naquele momento. Por quê? Porque eles não sabiam o que ia acontecer com o Brasil depois dessa transição de império para a república, tá? Eles não sabiam o que ia acontecer com a economia do país, eles não sabiam como que ia, né, se deslanchar esses próximos anos, né, como que ia andar o país nesses próximos anos. Então, se de repente continuasse uma crise econômica, tá, por exemplo, como vai continuar por alguns anos, ou por vários e vários anos, se continuasse a crise econômica, a culpa ia cair e incidir em cima de quem? Como sempre, em cima do governante. Se o governo fosse da aristocracia, incidiria sobre ele, tá? Então, o que a aristocracia fez? A aristocracia, ela sai, né, vamos dizer assim, ela sai do filme, larga lá para os militares, fala: ó, vocês são os atores principais agora. A partir desse momento, quem vai fazer a história são vocês, tá? A gente vai estar aqui por trás apoiando vocês. Ou seja, a gente vai ter um governo feito por militares, porque primeiramente a gente tem a aristocracia abrindo mão de tomar o poder nesse início de processo republicano. E ao contrário deles, os militares, como a gente viu lá no período imperial, eles eram sedentos para o poder político. Por quê? Porque eles não tinham participação política praticamente. Vocês lembram que um dos fatores que derrubaram Dom Pedro II, inclusive, foi uma rixa dele, Dom Pedro, com os militares. A questão militar foi uma das questões que acabaram derrubando Dom Pedro II. Ou seja, os militares queriam poder e tem uma aristocracia que temia esse poder. Então, naturalmente, a gente tem a formação do que vai ficar conhecida como a República da Espada, tá?
Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto e Marechal Custódio de Melo, tá? Marechal não, desculpa, Almirante Custódio de Melo. 3 líderes militares diferentes, muito diferentes, tá? Que tinham os 3, né? Vamos dizer assim, o domínio, vamos dizer assim, político, tá? Do Exército Brasileiro. No caso do Marechal Deodoro da Fonseca, ele fazia parte da ala antiga do Exército, tá? A ala que tinha lutado lá na Guerra do Paraguai ainda, o pessoal das Antigonas que tinha dado, né, formado esse golpe no dia 15 de novembro para derrubar o Dom Pedro II, era a galera mais das antigas do Exército, vamos dizer assim, tá? A ala mais tradicional do Exército Brasileiro. Já o Marechal Floriano Peixoto fazia parte, né, do SNI, né, da escola superior, SNG, desculpa, Escola Nacional, vixe Maria, gente, Escola Superior de Guerra, SSG, acho que é, Escola Superior de Guerra, tá? Que era uma escola que fazia o quê? Formava oficiais, formava militares brasileiros, ou seja, o Floriano Peixoto, ele fazia parte da ala nova do Exército Brasileiro. Eu não estou falando que ele era jovem, novinho, tá? Mas ele fazia parte de uma ala mais jovem do Exército Brasileiro. Já o Almirante Custódio de Melo era o principal líder da Marinha Brasileira, tá? E aqui nas eleições de 1891, os 3 iriam concorrer à presidência da República, tá? E como era feita naquele período as eleições para presidente? Por exemplo, tínhamos 3 candidatos, a gente ia lá e votava, tá? O mais votado foi o Marechal Deodoro da Fonseca, então ele vai ser o presidente. O segundo mais votado foi o Marechal Floriano Peixoto, então ele vai ser o vice-presidente da República. Era assim. A gente não tinha como hoje, que, por exemplo, sai um candidato, né? Por exemplo, sai o Bolsonaro para presidente, o Mourão já é o vice dele, tá? Ou a Dilma ser para presidente, o Temer já era o vice dela, e assim sucessivamente, tá? Hoje a gente vota numa chapa. Tá? Naquele período não, você votava no indivíduo, então você vota no cara, o segundo com maior quantidade de votos era o presidente, era o vice-presidente. Então o que acaba acontecendo? Acabou ocorrendo um acordo aqui entre o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Custódio de Melo. O que o Custódio fez? Vamos fazer o seguinte, eu vou me afastar do pleito esse ano, eu não vou concorrer a presidente esse ano. Eu deixo com vocês 2, tá? Vocês 2 concorrem aí, um vai ser presidente, o outro vai ser o vice-presidente. Daqui 4 anos, em 94, a gente vai ter uma nova eleição. Na próxima eleição, vocês 2, seja lá quem for o eleito presidente, vai me apoiar na próxima eleição para ser presidente da República, beleza? Beleza. Fizeram esse acordo, tivemos a eleição, o Marechal Deodoro da Fonseca acabou sendo eleito presidente, em segundo lugar ficou o Floriano, foram os únicos 2 candidatos, o Floriano acabou se transformando ou se tornando o primeiro vice-presidente da República, tá? E aí, a gente tem início em 91 do governo do Deodoro da Fonseca, um governo, tá, que foi eleito sem apoio do Congresso. O Marechal Deodoro da Fonseca, logo no início do seu governo, ele tenta centralizar demais os poderes. Não se esqueça que ele era de um período ainda, ele cresceu, viveu, nasceu, cresceu, viveu e quase morreu num período imperial. Desculpa, pessoal. O Deodoro da Fonseca, ele era, para vocês terem ideia, apesar de ter sido um dos líderes, um dos maiores líderes do golpe republicano, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha uma tendência centralizadora muito grande. Então, mesmo passando, né, pelo final do Império, iniciando uma república, ele não tinha, vamos dizer assim, um ar democrático dentro dele, tá? Então o Marechal Deodoro da Fonseca, ele governava de forma muito centralizadora, e essa tentativa de centralização acaba fazendo com que ele perca muito o apoio do Congresso brasileiro. Além disso, a própria política do encilhamento, que aumentou a crise econômica brasileira, vai fazer com que ele ainda perca boa parte do apoio político que ele tinha, tá? Então, o governo do Deodoro da Fonseca é um governo muito conturbado e um governo que dura simplesmente 1 ano e 8 meses, tá? O Deodoro da Fonseca, ele vai ser acusado, não se esqueça que ele tá, acabei de falar para vocês, sem apoio do Congresso, a economia tá uma desgraça, aquela coisa toda, tá? E aí o que vai acontecer?
ele vai ser acusado de corrupção. Nosso primeiro presidente da República foi acusado de corrupção. Por quê? Estava tendo lá, né, o Brasil estava fazendo uma compra de navios de guerra, tá? O Brasil ia comprar navios de guerra. E aí o que aconteceu? Ele mandou lá para diversos estaleiros, né, fazendo uma cotação de quanto ficaria para comprar esses tantos navios de guerra que o governo brasileiro queria comprar. E aí o que acontece? O Marechal Deodoro da Fonseca acaba fechando o contrato com um amigo pessoal dele, tá? E isso vai fazer com que o Congresso, que já não apoiava, quisesse criar uma nova lei que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade do Presidente. Ou seja, era uma lei que iria exigir do presidente da República se responsabilizasse pelos seus atos na presidência legalmente, tá? O Deodoro fica puto da vida com essa tentativa do Congresso de criar essa lei, vai lá e faz o quê? Fecha o Congresso. Como eu disse para vocês, ele era centralizador, né? Ele vai lá e manda fechar o Congresso. Ou seja, imagina o seguinte, depois de anos e anos e anos de absolutismo ocorrendo no Brasil, tá? Em 89 ele vai lá dar um golpe republicano, implanta uma república no Brasil. 2 anos depois, praticamente, o primeiro presidente vai lá e faz o quê? Fecha o Congresso, centraliza tudo em torno dele de novo. Por quê? Porque não queria que fosse aprovada uma lei que é contra os interesses dele, tá? O Deodoro, ele foi corrupto, não foi corrupto? Gente, não entra no mérito da coisa agora, não tem nem capacidade, nem dados para poder dizer para vocês que ele foi ou se ele não foi corrupto, até porque ele renuncia antes disso, tá? Por que ele vai renunciar? Porque quando ele fecha o Congresso, o que vai acontecer? Boa parte do exército se volta contra ele, inclusive, principalmente, o almirante Custódio de Mello. O Custódio de Mello vai ficar puto e vai criar o que vai ficar conhecido como a primeira revolta da Armada, tá? Ou seja, ele pega parte da frota da Armada brasileira, vai até a Baía da Guanabara e ameaça bombardear o Palácio do Catete, que era a casa oficial do presidente da República, tá? Ou seja, ele ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Antes que isso acontecesse, a gente acaba tendo a renúncia do presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Com a renúncia do Deodoro da Fonseca, naturalmente, quem se ascenderia ao cargo de presidente era o vice, que nesse caso era o Marechal Floriano Peixoto, que havia ficado em segundo lugar nessas eleições, correto? Não está correto, tá? Por quê? Porque na Constituição de 1891 também estava descrita ali que o vice-presidente só poderia assumir o cargo de presidente no caso do presidente já ter exercido o seu cargo, o presidente eleito, no caso Deodoro da Fonseca, por no mínimo 24 meses, ou seja, 2 anos. E não chegou a isso, tá? A gente tem o Deodoro renunciando, né, em 1 ano, 8 meses, quase 9 meses, não chegou a dar 2 anos. Então, Floriano Peixoto, ele não poderia se transformar no presidente da República, ele não poderia se ascender à presidência da República, tá? E é nesse momento que o Floriano faz o quê? O Floriano, ele cria, vamos dizer assim, uma tática para conseguir se ascender ao poder. O que ele vai fazer? Ele vai romper o acordo que ele fez com o Custódio de Mello, de o apoiar, lembra? Não vou concorrer aqui, daqui 4 anos, seja lá quem ganhar de mim, vai fazer o quê? Vai me indicar e vai me apoiar para ser o presidente, não vai? Não, por quê? Porque o Custódio de Mello agora, ou melhor, o Custódio não, desculpa, Floriano Peixoto agora, que é o presidente, ou melhor, que é o vice-presidente da República e que quer se ascender à presidência da República, para conseguir fazer isso, o que ele faz? Um acordo com a oligarquia agrária paulista, tá? O Floriano vai lá, faz um acordo com a oligarquia, que se a oligarquia o apoiasse para ele se ascender ao poder e se transformar no próximo presidente nos próximos 2 anos, seriam os outros 2 anos de governo, 2 anos e alguns meses do governo do Deodoro da Fonseca, ele apoiaria o candidato indicado pela aristocracia agrária paulista, tá? Que vai acabar sendo o Prudente de Moraes, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de Piracicaba, que, para quem não sabe, vai ser o primeiro presidente civil da história do Brasil, tá? Então, a gente tem o Floriano Peixoto rompendo o acordo com o Custódio de Mello, fazendo um acordo com a aristocracia agrária que passa a apoiar o Floriano, e
né, essa aristocracia faz o quê? Movimenta lá, contrata lá um corpo de advogados para pegar a Constituição de 91 e fazer o que com ela? Achar alguma brecha ali, alguma vírgula no lugar errado, vocês conhecem muito bem a língua portuguesa, para conseguir, né, achando essa brecha, colocar o Floriano como presidente. E isso vai acabar acontecendo, tá? Ou seja, esse acordo feito entre a aristocracia e o Floriano acaba fazendo com que eles passem por cima da Constituição Nacional e o Floriano Peixoto se transforme no segundo presidente do Brasil. Então, olha só, gente, quando a gente fala da República Brasileira, quando a gente fala de governantes brasileiros, que a política brasileira ela é corrupta, ela é uma bagunça, ela é isso, ela é aquilo, olha como nasceu. Isso não é uma coisa de hoje, não. Nosso primeiro presidente vai ser acusado de corrupção, né? Fecha o Congresso, quase, né, inicia uma guerra civil no Brasil e acaba renunciando. O vice dele, que não podia se ascender ao cargo, né, porque ainda não tinha feito 2 anos de mandato do presidente Deodoro, vai lá, faz um acordo com a aristocracia, que contrata um monte de advogado, acha uma brecha na Constituição para ele se ascender para o poder. Ou seja, o primeiro presidente renunciou por corrupção, o segundo presidente se ascendeu para o poder sem ter direito de ser presidente da República. Esse é o país que a gente vive, tá? Só que essa ascensão do Floriano Peixoto vai acabar gerando uma insatisfação muito grande. Primeiramente no Custódio de Mello e segundamente em outros setores da população brasileira. E aqui a gente vai ter 2 revoltas estourando com a ascensão do Floriano Peixoto para o poder. A segunda revolta da Armada, o que vai ficar conhecido como a revolta da Armada. A primeira revolta da Armada foi o que eu falei para vocês, né? O Custódio de Mello ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, e aí a gente tem o quê? A renúncia do Deodoro. A segunda revolta da Armada é quando a gente tem o Floriano se ascendendo para o poder e o Custódio de Mello fazendo o quê? Iniciando uma guerra, literalmente uma revolta militar, uma revolta de parte da Marinha, a parte que era comandada por ele, literalmente declarando guerra contra o governo brasileiro, declarando guerra ao Floriano Peixoto, declarando guerra ao presidente que, segundo o Custódio de Mello, se ascendeu ao poder passando por cima da Constituição, tá? Obviamente o Custódio de Mello ele vai comandar uma parte da Marinha Brasileira somente, tá? Ele acaba sofrendo, vamos dizer assim, um contra-ataque, tá, do exército, né, liderado pelo Floriano, e acaba sendo obrigado a sair do Rio de Janeiro, tá? Só que quando ele sai do Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele vai acabar indo lá para o Rio Grande do Sul com a parte da armada que sobrou na mão dele. Ele pega essa parte dessa armada, que ele tinha iniciado a revolta da armada, segue até o Rio Grande do Sul, por quê? Porque no Rio Grande do Sul estava tendo uma outra revolta, a Revolução Federalista, onde parte dos gaúchos se voltaram contra a ascensão do Floriano Peixoto também. Então a gente estava tendo uma guerra civil ocorrendo no Brasil. Tá ali no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, no Rio de Janeiro a revolta da armada. A revolta da armada ela é contida no Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro, vai para o Rio Grande do Sul, se une com a Revolução Federalista e ali a gente vai ter diversos embates, diversas batalhas, onde a gente vai ter a derrota da armada da Revolução Federalista e a vitória do Floriano Peixoto, que a partir dessa vitória vai ficar conhecido como o Marechal de Ferro, tá? Por quê? Presidente, como resolveremos o problema da revolta da armada e da Revolução Federalista? Abre aspas, na bala, fecha aspas, tá? É dessa forma carinhosa que a gente teve o Floriano Peixoto resolvendo o problema da armada e da federalista, e por isso ele vai acabar recebendo, né, o apelido carinhoso de Marechal de Ferro. Pessoal, por essa semana é só. Na próxima aula a gente vai dar continuidade trabalhando, né, a República Velha. Próxima aula é muito importante, cai muito no vestibular, tá? É uma das aulas mais importantes que a gente tem de Brasil esse ano, principalmente para vestibular. Beleza? Pessoal, beijo enorme para vocês, fique com Deus, abraço!